Aqui nós estamos na página oficial do OpenSwing. Você pode ver neste endereço. Basta você ir no Google, colocar OpenSwing e a primeira página que vai aparecer, o primeiro link vai apontar para a página oficial. Nós estamos tendo um texto, estamos vendo esse texto que fornece uma introdução ao OpenSwing. Vou passar rapidamente por esse texto aqui, para você ter uma noção do que o espera ao utilizar este framework. Então, o OpenSwing é uma suite de componentes open source, componentes gráficos. Como o nome já diz, ele é baseado no Swing original. Esses componentes eles são mais sofisticados do que aqueles fornecidos pelo Swing original. E eles podem ser manipulados diretamente na IDE, de forma visual, assim como você faz com os componentes, por exemplo, lá no NetBeans. Ele fornece vinculação de dados, esse mecanismo para vinculação de dados entre os componentes e o seu modelo de dados. E essa vinculação é baseada no modelo MVC, no paradigma MVC. O modelo de dados ele é baseado em Java Beans ou Pojos. Nós vamos ver que nós vamos criar alguns Value Objects. E essa vinculação ela é suportada por todos os componentes visuais do OpenSwing, como o controle de grades, controle de árvores e qualquer container genérico que nós possamos utilizar. Tá, o OpenSwing ele fornece uma solução completa. Tem o framework e componentes avançados com possibilidade de vinculação de dados para rápida e facilmente você desenvolver aplicações ricas. É possível utilizar esse framework para construir aplicações desktop e aplicações ricas para a internet, conhecidas como RIA, Rich Internet Applications. Aplicações em 3 camadas, baseadas no Swing Frontend, ou seja, sua aplicação feita no Swing para rodar lá do lado do cliente, utilizando o protocolo HTTP, mais um Java Servlet e o banco de dados. Essa aí seria uma arquitetura, uma aplicação feita em 3 camadas. Ou então, aplicações distribuídas, também são uma arquitetura em 3 camadas. No entanto, você não vai utilizar aqui o HTTP. Para isso, você vai utilizar uma outra tecnologia, como RMI, mostrado aqui. Muito bem. O OpenSwing ele fornece ou ele inclui uma coleção de classes que podem ser utilizadas. Numa primeira opção aqui para criar aplicações front-end, aquelas aplicações em que o usuário ele vai visualizar, o teu cliente, o usuário final, vai utilizar esta aplicação. E essa aplicação ela vai possuir controles gráficos avançados, tais como aqueles controles gráficos fornecidos, por exemplo, pelo Visual Basic ou pelo Delphi. E aqui ele cita uma série de componentes gráficos que você pode utilizar com o OpenSwing. Label, uma label com múltiplas linhas, um campo de texto formatado, um campo de texto com múltiplas linhas, um campo especificamente numérico, um campo para moeda, calendário, grid aninhada, que mais? Pivot table, nós vamos ver o que é isso mais à frente, árvore, um componente para busca, combo box com múltiplas colunas, radio button, checkbox, um painel com imagem, um splash screen, janelas de diálogo, dica do dia, barra de progresso, um painel com aceitação de licença e por aí vai. Nós vamos estudar todos esses componentes com detalhes. Aqui ele chama a atenção que a utilização da grid, para quem utiliza o Delphi, seria lá a dbGrid. Então a utilização dessa grid ela é especialmente sofisticada.
ela vai permitir, por exemplo, que você bloqueie algumas linhas, que você faça paginação de dados, né? Por exemplo, você faz lá uma consulta que retorna 1000 registros, mas você fornece a instrução para a grid que ela mostra de 20 em 20 registros. E aí a própria classe da grid controla isso para você. Você pode filtrar e ordenar colunas. Você pode armazenar o estado da grid. Por exemplo, digamos que você tenha modificado as colunas de lugar, tenha ordenado por uma coluna nome, por exemplo, e ainda tenha aplicado um filtro de todos os clientes que começam com A. Você pode salvar esse estado da grid. E a qualquer momento você clica lá no menu pop-up e esse estado ele é carregado. Você pode setar permissões a nível de coluna, editabilidade, visibilidade, obrigatoriedade. Existe a opção de importar ou exportar os dados da grid. Ele ainda destaca aqui que os controles gráficos eles estão totalmente de acordo com as especificações Java Beans. Então, você pode instalar o OpenSwing no JBuilder, no JDeveloper da Oracle, no NetBeans ou no Eclipse. Construir grids é especialmente fácil. Basta você arrastar um controle, como nós estamos vendo aqui nessa figura. Você arrasta um controle de grid e depois vai arrastando as colunas. Outra coisa interessante é que o framework ele vai permitir que você crie dois tipos de aplicação. Aplicações SDI, onde as janelas elas são independentes umas das outras, ou aplicações MDI, onde você tem uma janela pai e todas as outras janelas são filhas dessa janela principal. Ok, o que é que esse framework ele permite ainda? O framework ele já vem com classes prontas para você ter aqui uma camada de negócios e uma camada de acesso aos dados. Então, através de classes utilitárias, você vai utilizar essas camadas e isso vai facilitar bastante o desenvolvimento. No entanto, esta camada ela pode ser omitida e substituída por outros frameworks populares, como por exemplo o Hibernate, o JPA. Então ele já vai ter lá uma classe específica para você acessar os dados. Se você não quiser utilizar essa classe ou esse conjunto de classes utilitárias, você utiliza o framework da sua preferência, como foi mencionado aqui. E se porventura você, por exemplo, quiser fazer a sua persistência de dados utilizando o Hibernate, o OpenSwing ele vai fornecer algumas classes utilitárias que simplificam a integração do Hibernate com o OpenSwing e de todos esses outros frameworks aqui citados também. Você ainda será possível utilizar a camada de comunicação que esse framework OpenSwing fornece. Ela vai fazer aí uma ponte entre a camada de apresentação, que é a aplicação lá que vai estar instalada no cliente, e a camada de negócios, que pode estar num servidor. Essa camada também ela pode ser facilmente estendida e você pode desenvolver de acordo com as suas necessidades. Outra coisa interessante é que ele utiliza uma serialização Hessian, onde não vai importar aí qual é a versão da máquina virtual Java que está sendo utilizada, é garantido que aquele objeto serializado ele vai ser lido sem problema. Ok, além disso, esse framework ele fornece outras características interessantes. Por exemplo, extração de dados de grids e importação de dados para as grids. A gente já tinha visto isso um pouco mais acima. E dentre os tipos de documento que ele exporta estão Excel, CSV, XML, HTML, PDF, RTF. Note que você não vai ter trabalho nenhum para fazer isso. Basta clicar no botão de exportação, escolher o formato e já vai funcionar. Ele faz o log das atividades, tanto do lado do servidor quanto no lado do cliente.
Tem suporte para internacionalização. Então, as labels elas serão traduzidas, o formato da data vai ser traduzido, os símbolos decimais, os símbolos de agrupamento de moeda, suporte para moeda, como já mencionado. Ele tem também um gerenciamento de autorização de acordo com cada usuário que está acessando o sistema. Esses componentes eles estão fortemente desacopelados um dos outros, baseado aí numa adoção de interfaces que vai facilitar a implementação de novos comportamentos para os componentes do framework. Aqui estão as versões do Java que você pode utilizar, 1.4 até a 1.6. Veja aqui uma janela MDI, na verdade uma aplicação já criada utilizando o suporte MDI. Os menus, esses mesmos menus estão aparecendo aqui no menu em árvore, isso tudo é automático. Existe aqui uma opção de buscar fazer uma procura, um lookup dentro desse menu, através dessa caixinha aqui, Find Function. E aqui do outro lado nós estamos vendo uma grade com alguns dados. Possivelmente aqui o usuário ele clicou 2 vezes nesse registro e aí um outro formulário foi aberto com uma grade também e um formulário de detalhe baseado nesse registro que está selecionado aqui acima. Você vai ver que é bem simples a implementação de um sistema dessa natureza. Tá, será que você pode usar o OpenSwing em produtos comerciais? A resposta é sim. Ele é baseado na licença LGPL, que permite que você utilize o Swing em sistemas fechados, em sistemas comerciais, em sistemas que têm copyright. Ok? Então essa foi uma pequena introdução ao OpenSwing. Nós vamos partir agora para a documentação, para ter uma visão geral de cada um dos componentes, das classes que o OpenSwing utiliza.